Eu sou Felipe Alencar, este é o Capivara Zumbi, e hoje eu separei uma lista com 7 filmes de terror recheados de suspense, mistério e aquelas surpresas que te fazem questionar se realmente foi uma boa ideia assistir o filme antes de dormir. Mas eu sei que tu vai assistir mesmo assim e depois vai ficar reclamando que teve um pesadelo, eu sei como é que é, eu já passei por isso, eu passo por isso na verdade, mas a gente que é fã de filmes de terror faz dessas coisas aí mesmo. Bora pra lista depois da vinheta. Antes de entrar no primeiro da lista aqui, pessoal, só fazer um highlight aqui, só pra avisar pra vocês que os filmes que eu vou indicar hoje são filmes recentes, então tipo só do último ano ou dos últimos 2 anos no máximo. Então com certeza vai ter coisa que vocês deixaram passar, coisa boa aí que vocês não assistiram, fiquem ligados nas dicas. Começamos com A Hora do Mal, filme de terror e mistério lançado em 2025, que tem aí um elenco de peso e com um enredo muito interessante que segue aí o caso de 17 crianças, são ali da mesma sala de aula e que todas elas somem das suas respectivas casas no mesmo horário. Tipo, elas estavam em casa, elas vão embora e ninguém sabe por quê. Numa noite qualquer, exatamente às 2h17 da madrugada, todos os alunos da sala da professora Gendy acordaram, saíram de suas casas por livre e espontânea vontade e sumiram, com exceção de um único jovem, o tímido Alex Lilly. Sem nenhum sinal de arrombamento, violência ou sequestro, a cidade inteira passa a exigir respostas sobre o que pode ter acontecido naquela noite. Quem ou o que pode estar por trás desse estranho evento. A professora Gendy vira, obviamente, o principal alvo aí do ódio do público, né? Já que todos os moradores do pequeno subúrbio acreditam que ela tem aí alguma responsabilidade no caso. Ao mesmo tempo, uma cidade em luto tenta seguir com sua rotina enquanto os pais lutam para desvendar o que ocorreu e as autoridades buscam por informações pela cidade. O filme vale a atenção porque combina um desaparecimento em massa completamente inexplicável com uma atmosfera de paranoia crescente que vai prendendo o espectador cena após cena. A narrativa é feita para quem gosta de terror psicológico com aquele clima de algo está profundamente errado, sabe? E embora tenha momentos tensos e algumas cenas fortes, ele foca muito mais na angústia, no medo desconhecido e no comportamento suspeito dos adultos envolvidos. A professora da turma vira o centro da investigação e a forma como a história explora culpa, trauma e segredos faz o filme funcionar como uma grande quebra-cabeça, fazendo com que tu queira entender o que realmente aconteceu naquela noite. É o tipo de obra que te prende tanto pela atmosfera quanto pelo mistério. Quando isso finalmente começa a se revelar, é difícil não ficar pensando no filme depois. No dia que eu gravo este vídeo, o filme está disponível na HBO Max e na Apple TV, então assiste lá e depois nos conta nos comentários o que tu achou. Traumática é um filme de terror lançado em 2024, onde a gente acompanha o Mike e os seus pesadelos se tornando realidade quando sua mãe começa a ter casos aí de possessões demoníacas. Traumática mergulha em alguns dos crimes mais brutais da atualidade, apresentando uma história tão perturbadora que continua ecoando na mente mesmo depois que os créditos sobem. A trama se abre no Egito, onde um homem, atormentado por visões do próprio filho, tira a própria vida enquanto segura um artefato misterioso. Logo depois, somos levados para Pasadena, na Califórnia, onde a pequena Mike liga para a polícia apavorada com o comportamento instável da mulher que acredita ser sua mãe. Quando os oficiais chegam no local, encontram os corpos de 3 garotos desaparecidos na região ao longo do último ano. Voltando um ano no tempo, a gente conhece John Reed, um homem passando por um divórcio complicado e lutando desesperadamente pela guarda das filhas, Alice e Abigail. Esta é interpretada na fase adulta pela excelente Rebecca Kennedy, vale mencionar isso, que mais tarde rola uma revelação na trama a respeito disso, mas eu não vou contar aqui. Enfim, o John tá com um artefato egípcio nas mãos, mas ignora o aviso de um amigo. O objeto aprisiona um demônio que ataca crianças com intenções macabras, reivindicando-as como suas. Naturalmente, John não leva o alerta a sério e acaba sofrendo as consequências, transformando sua família em alvo de atrocidades inimagináveis. Desde a cena inicial, Traumática se mostra cruel em sua essência, combinando elementos clássicos do terror, como aparições sombrias nos cantos e figuras rastejando pelo chão, com um horror visceral e destruidor. A visão que temos da sequestradora monstruosa se reconfigura, passa a ser compreendida como uma sobrevivente marcada por traumas profundos que fugiu para proteger alguém, mas acabou repassando a sua dor adiante. Embora o filme explore a possessão demoníaca, o que realmente arrepia aqui é a forma como ilustra o impacto devastador do abuso infantil e o quanto um único ato pode reverberar por gerações. Traumática obriga o público a encarar sem filtros a violência, o impacto e a crueldade do abuso infantil, envolta em uma estética dura e sombria que acompanha todo o filme. Porém, a sua guinada inesperada de gênero no final acaba desviando um pouco o tom da obra.
A ousadia na direção é até admirável, mas aqui resulta em uma decisão que pode não agradar a todos e que reduz parte do impacto inicial. Mesmo assim, é uma experiência pesada que vai testar até os fãs mais calejados do terror. No dia que eu gravo este vídeo, infelizmente o filme não está nos streams brasileiros, então tu vai ter que navegar nos mares mais obscuros da internet para tentar encontrar. Inclusive, se tu é fã de filmes com demônios, eu vou deixar no card aqui em cima e nas telas finais um vídeo aqui do canal com recomendações de filmes de terror envolvendo possessões, demônios e demonologia. Então já deixa salvo aí para assistir assim que o vídeo de hoje terminar, porque a lista tá com uns filmes muito bons mesmo e vale a pena conferir. Heart Eyes é um filme que mistura terror com elementos de comédia romântica. Sim, o famoso terrir, e que foi lançado em 2025. E já adianto aqui que essa combinação de terror com elementos mais leves ficou muito boa. Na trama, Ellie está vivendo um dia dos namorados que parece ter sido escrito pelo destino só pra sacanear ela. Além de correr o risco de ser demitida depois que uma campanha de marketing criada por ela virou polêmica na joalheria onde ela trabalha, ainda precisa engolir o fato de que o seu ex já partiu pra outra sem nem olhar pra trás. A fila andou. E quando ela conhece Jay, um colega de trabalho charmoso e gente boa, finalmente parece que as coisas vão começar a dar certo. Até que os dois viram alvo do temido assassino dos olhos de coração. A partir daí fica claro que solteiro ou comprometido ninguém tem descanso nesse feriado romântico. Agora tu me pergunta, Heart Eyes é uma obra-prima? Não, não é. Assim como os slashers e as comédias românticas, o filme abraça seus clichês sem pudor. Algo que atrai dois tipos de público, os que amam e os que odeiam esse tipo de mistura. É como maratonar os filmes de Natal no fim do ano, sabe? Tem gente que vibra com a forma repetida, enquanto outros ficam argumentando com certa razão que já viram tudo aquilo ali mais de 1000 vezes. O mesmo vale para os fãs mais puristas do terror que torcem o nariz para a estrutura tradicional da franquia Pânico, por exemplo, enquanto os apaixonados pelo gênero compram o ingresso antecipado para tentar adivinhar quem é o novo Ghostface. E eu, que gosto dos dois estilos, me diverti com essa mistura de romance açucarado e assassinatos temáticos. O elenco entrega bastante, as atuações até que estão bem boas, a referência a Pânico é evidente, né? Não só pela presença do próprio Gooden ali interpretando quase o mesmo tipo carismático, mas também pela clássica revelação do assassino. Outro ponto que merece atenção é o design de produção. O visual do vilão é bem memorável até, é bem criativo, com os olhos em formato de coração brilhando no escuro e a sua arma característica, uma besta que dispara flechas de cupido. Claro que existem momentos absurdos, como um assassino caminhando tranquilamente entre centenas de carros em um drive-in sem ninguém tomar a iniciativa de atropelar o cara, mas convenhamos, se tu chegou até essa parte do filme, a tua suspensão de descrença já tá fazendo hora extra faz tempo. Heart Eyes é um prato cheio para os fãs de slasher e também para quem adora aquelas comédias românticas estilo Hallmark, um filme perfeito para uma noite descontraída de sexta-feira. Só um aviso, se tu for assistir de casal, fique atento ao Heart Eyes Killer. No dia que eu gravo este vídeo, o filme está disponível na Paramount Plus e na Apple TV. Se tu curte filmes gravados em plano sequência, tu vai gostar desse aqui. Mads, estilizado com um S maiúsculo no final, é um filme francês de terror e zumbis lançado em 2024. A história acompanha pessoas que inalam uma substância em pó desconhecida que os faz ficar cada vez mais instáveis. Inspirado no filme Victoria de 2015, Mads é apresentado em tempo real e foi filmado em um único plano sequência. A produção ocorreu em Mulhouse e arredores ao longo de 10 dias, com o diretor de fotografia também atuando como o único operador de câmera. O elenco e a equipe filmaram 5 tomadas, sendo a última a que foi utilizada no filme. Mads começa acompanhando Romain, um jovem que visita o traficante para experimentar uma droga nova que ele pretende levar para a namorada e para a família numa noite de festa. No caminho de volta, ele deixa cair um cigarro dentro do carro e para verificar o estrago no veículo do pai. É nesse momento que uma mulher toda machucada, enfaixada e em estado deplorável simplesmente surge e se joga no banco do passageiro. Ela não fala nada, apenas toca uma gravação perturbadora que indica que ela fugiu de experimentos clandestinos realizados numa instalação ali perto. Romain tenta tirá-la do carro, mas sem sucesso. Quando finalmente decide arrancar dali, tudo desanda de uma forma absurda. A mulher começa a se esfaquear dentro do carro, cobrindo o garoto de sangue. Como eu já disse, Mads é filmado em um único plano de sequência e a direção faz o plano contínuo parecer natural. Só que também caótico e imprevisível, o que é ótimo, né? Mergulhando a gente na mente completamente transtornada de Romain enquanto ele tenta decidir o que fazer, especialmente sabendo que o pai está prestes a voltar. A tensão aumenta ainda mais quando ele retorna ao carro e descobre que a mulher desapareceu. Desesperado, mas fingindo normalidade, ele vai encontrar a namorada, Anais. E, gente, desculpa a pronúncia, tá? Eu não sei falar francês mesmo, então provavelmente Romain também não é a pronúncia certa do cara, tá? Não deve ser pronunciado assim também. E essa mina aqui, eu acho que não se pronuncia Anais, tá? Então, assim, eu não vou nem tentar fazer a pronúncia correta, mas... Enfim, por mais que eles falem no filme, eu não sei fazer igual, e é isso aí, tá? O nome da mina é Anais e é isso aí. Enfim, Mads é profundamente sombrio e violento, e quando a narrativa muda de foco, fica claro que ninguém ali tem salvação.
Ainda assim, o filme salpica momentos de humor ácido no meio da carnificina, o que torna a experiência ainda mais estranha e bem envolvente. Para fãs de terror que procuram maneiras frescas de revisitar temas clássicos, esse filme é um prato cheio. Infelizmente não tá nos streams brasileiros, então tu vai ter que usar uma VPN aí para tentar acessar, né, os streams gringos, ou usar suas habilidades piratas no mundo obscuro das torrentezas da internet. Agora aproveita, deixa teu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, deixa um comentário aí com alguma dica de filme, manda um salve, manda qualquer coisa aí pra nós. Não leva nem 2 segundinhos pra vocês e pra nós faz toda a diferença. É por causa disso que o YouTube entende que o nosso canal é de qualidade. Aproveita e segue Capivara Zumbi nas redes vizinhas, que lá a gente tem conteúdo pocket mais rápido pros apressados que não tem tempo muito pra assistir vídeos ao longo da semana, mas que tem aí sempre 1 ou 2 minutinhos pra pegar alguma dica. É sério, a gente tem muita dica boa por lá, aqui nos shorts do YouTube também, mas nas redes vizinhas tem muitas dicas lá bem rapidinhas pra vocês. Dito isso, o Pablo, o editor, eu, toda a equipe do Capivara Zumbi agradece demais, é por causa do apoio de vocês que a gente consegue continuar criando conteúdo aqui no YouTube. Dito isso, bora agora pro próximo filme aqui da lista, que tá bom pra cachorro. Nossa, velho, não acredito que coloquei isso no roteiro. Matilha Voraz é um filme de terror lançado em 2025 e que foi gravado no Canadá. Acompanhamos Cameron e sua mãe durante uma mudança para o interior, tentando deixar para trás um relacionamento abusivo e um ex-marido obcecado que não aceita o fim. A ideia era começar de novo, mas o que Cameron encontra nessa casa está longe de ser um recomeço tranquilo. Logo nos primeiros dias, o guri começa a ter visões inquietantes dentro da propriedade, tanto durante o sono quanto completamente acordado. E aqui surge um diferencial curioso. Em vez de espíritos humanos, Cameron passa a enxergar o que parecem ser fantasma de cachorro, e infelizmente não é de dog caramelo não. São de cachorros nada simpáticos. A situação piora quando, além das aparições, ele começa a ouvir vozes chamando por ele no terreno. Começa a ver sombras atravessando os cômodos e até começa a presenciar a forma física das criaturas surgindo diante dele. A ideia de espíritos presos a locais após mortes violentas é conhecida no terror, mas envolver animais dessa forma adiciona uma camada bem incomum e bem perturbadora para a trama. Com o tempo, Cameron descobre que aquela região carrega um histórico pesado. Pessoas desaparecidas, mortes misteriosas e 3 cães ligados aos acontecimentos trágicos que marcaram aquele local. Mesmo assim, o filme mantém o público em dúvida. Será que Cameron realmente está sendo alvo de fenômenos sobrenaturais ou tudo não passa daquelas sequelas emocionais causadas pelo trauma familiar e pelas mudanças recentes? Matilha Voraz se aprofunda na saúde mental do protagonista, na relação dele com a mãe e com as pessoas ao redor, enquanto constrói uma atmosfera de suspense crescente. As aparições dos supostos cães fantasmagóricos são intensas, agressivas e visualmente desconcertantes, mantendo a tensão sempre alta. Cabe ao espectador acompanhar Cameron nessa jornada e descobrir se ele vai conseguir se libertar desses eventos sobrenaturais, e ao mesmo tempo enfrentar os conflitos pessoais que continuam assombrando sua vida. No dia que eu gravo este vídeo, o filme está disponível na Prime Video em sua versão Premium, que exige um complemento de assinatura. Eu acho isso uma sacanagem, mas enfim, sabe como é que é hoje em dia, né? Não Entre, em espanhol No Entres, é um filme de suspense e terror sobrenatural lançado em 2024 e que foi gravado e lançado inicialmente no Paraguai e na Argentina. Na trama, 2 amigos buscam fama e prestígio na internet, produzindo vídeos e participando de lives no seu canal no YouTube. Após terem viralizado com imagens paranormais falsas, Aldo e Christian resolvem ir, a pedido da audiência de seguidores, até uma casa abandonada que encontraram durante uma das transmissões ao vivo. Porém, quando pisam no local, focados em investigar o passado aterrorizante dos antigos donos, coisas estranhas começam a acontecer. À medida que a noite avança, a dupla experimenta uma série de revelações perturbadoras e passam por acontecimentos inexplicáveis e violentos, mudando completamente o rumo da aventura que planejavam. Presos nesse espaço marcado pela morte e por torturas, Aldo e Christian precisam confrontar horrores inimagináveis para tentar escapar da energia obscura e maligna que domina essa vila. Não dá para negar que o filme tem um tom genérico de um estilo que há muitos anos sobrevive com a ajuda de aparelho. É uma história de casa assombrada com 2 caras registrando tudo em vídeo cheio de clichês e tal. Então eu admito que talvez No Entres seja um filme assim... Talvez seja o filme menos legal da lista de hoje, por assim dizer, tá? Mas isso não significa que não vale ao play, pelo menos uma vez. Vale a pena sim conhecer o filme. Aliás, é um filme curto, não chega nem a ter 1h30 de duração, e ele tem sim seus pontos positivos. Dê uma chance lá. O ponto ruim aqui é que ele não tá nos streamings, né? Então tu vai ter que procurar nas torrentezas. Presence, no Brasil Presença, é um filme de suspense sobrenatural com elementos de drama e terror e que foi lançado em 2024, encerrando aqui a nossa lista de hoje. Acompanhamos uma história sobrenatural filmada inteiramente da perspectiva de um fantasma. A trama acompanha o casal Rebecca e Chris, que se muda para uma nova casa com seus 2 filhos, Chloe e Tyler, após uma perda chocante.
Em crise, a família busca novos ares numa tentativa de restabelecer a normalidade. O que não esperavam era que o lar já estivesse ocupado, e à medida que enfrentam as dificuldades típicas de uma família com adolescentes, a presença de uma entidade invisível os observa e desenvolve um interesse estranho por Chloe. Os eventos domésticos começam então a tomar um rumo sombrio e perturbador. Um exercício fascinante de estilo, Presença explora novas formas de narrativa, mantendo o suspense enquanto adentra o psicológico. Simples, direto e eficaz, Presença acerta o tom dentro do formato proposto, entregando exatamente o que promete, sendo um bom filme, com alguns probleminhas e tal, mas que vale muito a pena assistir. Atualmente está disponível na Prime Video e na Apple TV. Agora eu vou deixar aqui na tela outros vídeos aqui do canal com recomendações de filmes de terror e suspense para vocês. Não esquece do like, da inscrição para ajudar a gente, deixa um comentário, manda um vídeo pro amigo, tudo isso conta demais aqui e ajuda muito o nosso canal. Eu sou o Felipe Alencar, este é o Capivara Zumbi, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!